Opa, sejam bem-vindos, meus jovens de 40 anos ou mais, ou de todas as idades, para mais uma videoaula neste canal. E hoje nós vamos ter uma videoaula muito especial por dois motivos. Primeiro, se essa aula estiver indo ao ar no dia 1º de julho de 2026, isso significa que eu acabei de fazer, ou estou fazendo nessa data, 3 anos no meu cargo como agente comunitário de saúde, agora como técnico, e esse é um marco especial para todo servidor público, porque geralmente é nessa fase ou nesta data que marca você se tornando um, um servidor pleno, né? Um servidor efetivo pleno. Ou seja, você passou o seu período de testes, que para quem não sabe, geralmente demora 3 anos. No meu caso aqui não é exatamente esse caso, porque na minha cidade o período probatório são de 2 anos. Sim, então eu já sou pleno desde o ano passado. Mesmo assim, continua sendo uma data especial para os concurseiros, né? Concurseiros não, para os concursados. E o segundo motivo é que hoje, dia 1º de julho de 2026, começam as minhas férias. Então esse mês devem sair mais videoaulas do que tem saído nos últimos dias, né? Eu tô meio devagar nessa questão. Mas enfim, vamos à nossa aula aqui. Mas primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairan Oliveira. Sou esse cidadão aqui que nesse dia em específico estava fazendo uma capacitação junto com a minha equipe, que são esses daqui. Uh! Olha aqui a galera todinha, a minha turminha lá do posto. Ah, mas vou até falar aqui, ó. Esse aqui é agente de saúde, Silvan, Dona Mazé, agente de saúde, Luciene, agente de saúde. Nós temos a Aline, minha enfermeira, Edivânia, agente de saúde, Edvânia, agente de saúde. Esta moça, Priscila, ela não está mais com a gente, mas ela era técnica, agente de saúde. Técnica em enfermagem. Aqui também, Michele, técnica em enfermagem. Micaela, que é a nossa técnica em assistente bucal, saúde bucal. Agora eu esqueci o nome. Aqui nós temos Marciana, que é a nossa atendente, e nós temos a nossa coordenadora Flávia, que é gente muito boa, aliás. Só para continuar, eu sou formado em Ciências Biológicas pela UNEB e sou hoje técnico agente comunitário de saúde. Vamos lá então, essa prova bendita que foi aqui. Primeiro, só para quem é novo no canal, eu não resolvo a prova inteira. Eu resolvo apenas as questões específicas da nossa área, que nesse caso aqui, curiosamente, foram as primeiras. Essa prova ela tem 80 questões. O que a gente vai fazer aqui é a da 1 até 60, que são os conhecimentos específicos. A banca IGEDUC, ela não tem um padrão específico de provas. Eu já vi provas de marcação A, B, C, D, e tem esse tipo aqui também, que é de verdadeiro, de verdadeiro ou falso. Diferente daquela banca famosa Sebrasp, se você errar, você não perde a pontuação que você acertou anteriormente. Então, nessa banca aqui, eu recomendo que, caso seja a sua prova desse tipo, que você chute se você não souber. Pode chutar com força. Beleza? Vamos lá, então. Como eu disse, da primeira até 60, a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. Primeira questão. Julgue os itens a seguir. 1. A gonorreia é uma doença infecciosa do trato digestivo superior, de transmissão por via aérea. Essa infecção possui baixa morbidade e manifesta-se desde uma infecção assintomática até uma doença de gravidade moderada. Em geral, as práticas de prevenção à gonorreia devem estimular o uso de máscara entre o público de idade de 13 a 27 anos. Começou fácil, né? Com uma errada. Por quê? Porque gonorreia é uma. Eu ia falar DST, né? DST não é isso, não, professor? Não, não é. Não é mais DST, viu? É IST.
o termo correto. IST, infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque nem toda infecção vai virar uma doença. É por isso que a gente não usa mais o termo DST, mas sim IST. Segunda questão. A introdução precoce de outros alimentos na dieta de bebês com menos de 2 anos está associada a uma menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como ferro e zinco. Isso aqui está errado. A introdução alimentar nos bebês, o Ministério da Saúde recomenda que comece a partir dos 6 meses. Antes disso, é só leite materno. Então, o tempo aqui é que está errado, ok? 3. A transmissão sanguínea do HIV, associada ao uso de drogas injetáveis, é um meio ineficaz de transmissão do HIV, devido ao uso compartilhado de seringas e agulhas. Peraí, com calma, vamos ler de novo. A transmissão sanguínea do HIV associada ao uso de drogas injetáveis é um meio ineficaz de transmissão do HIV, devido ao uso compartilhado de seringas e agulhas. Errado, né? É justamente o contrário, né? O HIV vai passar de um usuário para o outro, justamente porque eles estão compartilhando a mesma agulha. Então, é uma transmissão bastante efetiva. 4. Frequentemente, a dengue relacionada ao trabalho ocorre em trabalhadores que exercem atividades em zonas endêmicas, como os profissionais que atuam em trabalhos de saúde pública, onde a exposição ocupacional do trabalhador ao bacilo que causa essa doença pode ser identificada. Bem, aqui está bem errado, né? Por quê, professor? Porque não é um bacilo, né? Vamos lembrar que a dengue é um vírus, né? Então, aqui é que está o principal erro da questão. O resto até que faz certo sentido, né? Se você está trabalhando numa área endêmica de dengue e tem muito mosquito ali, você realmente corre o risco de ser infectado. 5. A vacina BCG e D é aplicada em dose única e evita formas graves da tuberculose. Correto! É isso aí mesmo, né? A vacina BCG, ela previne essa doença e algumas outras. 6. Diabetes mellitus é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças causadas por crescimento desordenado de células no corpo humano. Dividindo-se rapidamente em estas células, agrupam-se formando tumores que invadem tecidos e podem invadir órgãos vizinhos e até distantes da origem do tumor, metástases. Isso aqui está erradíssimo, né? Por quê? Porque ele fez a descrição do câncer. O câncer sim se enquadra nessa descrição. A diabetes mellitus nós temos apenas 2 tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. 7. A alta viremia e imunodeficiência avançada são fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV em uma relação sexual. Correto, exatamente. É isso aí, né? A alta viremia, né? Ou seja, ele pega fácil, né? O vírus, apesar dele passar muito tempo latente no corpo humano, ele tem uma viremia alta, né? Então, quando há a relação sexual sem proteção, sem preservativos, o risco de você adquirir a doença, não, o risco de você adquirir a infecção é muito alto. 8. A promoção do uso de preservativos e a promoção do uso de agulhas e seringa esterilizadas ou descartáveis são exemplos de estratégias de prevenção empregadas pelos programas do controle do HIV e AIDS, exclusivamente, olha a palavra mágica, exclusivamente entre pessoas que utilizam drogas injetáveis. Isso aqui está errado. Primeiro que começa aqui pela palavra exclusivamente, né? Que já dá a entender. Ele diz aqui no início, ó, promoção do uso de preservativos. Isso aqui é para todo mundo, viu? E a promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas e descartáveis, tem que lembrar que isso aqui é utilizado corriqueiramente em todos os postos de saúde, no hospital e por ali vai.
Mas se ele está sendo realmente dado aos usuários de drogas, de fato, é uma estratégia para o controle da disseminação do HIV. Mas o que está errado aqui é essa primeira parte aqui, né? A promoção do saúde apenas, né, para essa população. Questão número 9. A primeira dose da vacina pentavalente DTP HIV evita difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B. Correto. É isso aí mesmo. Eu já falei aqui em questão de como estudar para vacinas, né? Se você vai fazer uma prova para saúde, é bom você estar revisando isso. É, é difícil decorar porque são muitas vacinas mesmo. E as vacinas, hoje em dia, elas têm esse combo, né? Uma vacina protege contra 5, 6 doenças de uma vez só. Então é sempre bom estar dando uma olhadinha nos sites oficiais de quais são as vacinas indicadas para a atualidade. No momento que eu fiz essa prova, né? Era isso aqui, de fato. Aliás, até hoje é a mesma coisa, não mudou não. 10. As doses de vacinas CRC, tríplice viral, têm por objetivos evitar infecções do papilamivírus humano 6, 11, 16 e 18. Isso aqui está errado. Ó, vamos lá. A tríplice viral, ela protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Já a questão aqui é a vacina contra o HPV, que é uma vacina completamente diferente, que aí sim vai proteger contra o papilamovírus humano 6, 11 e 16. 11. O vírus que causa a dengue possui 4 variações classificadas como DEV1, 2, 3 e 4. A pessoa infectada adquiriu um desses tipos. Se a pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do vírus, aumenta as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações. Isso aqui está certinho, viu? Eu já falei aqui, eu acho que toda aula que eu trato da dengue, praticamente todas, né? Eu sempre reforço isso. Se você pegou o dengue 1, quando você for pegar o dengue 2, você tem uma chance aumentada de ter dengue. Eu ia falar hemorrágica, mas não é exatamente mais o termo certo também, viu? É dengue grave que surge hoje em dia. E isso aqui não precisa ser na ordem, né? Se você, por exemplo, pegou primeiro a dengue 4, aí não importa qual a ordem for que você for pegar. Contanto que você vai pegando um tipo, depois outro tipo, você vai aumentando drasticamente as chances de você desenvolver dengue grave. 12. A baciloscopia descarro para o diagnóstico da tuberculose deve ser realizada em 2 amostras. Uma coletada no momento da identificação da pessoa com sintoma respiratório e outra amostra na manhã do dia seguinte, preferencialmente ao despertar, independentemente do resultado da primeira amostra. Isso aqui está certo, viu? É exatamente isso. Apesar de, assim, na prática não é exatamente assim que funciona, né? Porque cada cidade tem sua própria peculiaridade, mas sim, são 2 amostras que serão coletadas da pessoa. 13. A suscetibilidade ao vírus da dengue é restrita a indivíduos imunodeficientes, sendo mais comum o desenvolvimento da forma grave da doença em pessoas com sistema imunológico comprometido por outra infecção viral. Isso aqui tá errado, né? Obviamente, a dengue pode pegar qualquer pessoa. Mas, assim, de fato, as pessoas que têm imunodeficiência, elas são suscetíveis a ter uma probabilidade maior de desenvolver a dengue grave, ok? Próxima questão, questão número 14. São sintomas comuns da infecção pelo novo coronavírus, vulgo Covid-19, coriza, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar. Principalmente esse aqui, né? Sim, exatamente. Lembrando muito uma gripe, né? Mas quando você tem essa questão da dificuldade de respirar, de fato aí é muito característico do Covid-19. Já o resto pode ocorrer também sem a dificuldade de respirar, só para lembrar. 15. Todos os pacientes com diabetes, todos, sem exceção, já começou bem, hein?
já começou bem. Os pacientes com diabetes é recomendável a prática regular da atividade física. Esse comportamento melhora o controle metabólico e aumenta a necessidade de hipoglicemiantes, além de ajudar a promover o emagrecimento dos pacientes obesos. Então, não, né? Não, como eu disse, todos os pacientes é muita gente, né? Tem pacientes que têm dificuldades, assim, terríveis, né? Em que a diabetes é tão avançada e tão miserável, né? Que se você fizer um exercício, você acaba entrando num estado quase que de coma, né? Porque baixa tanto a glicemia do seu sangue que você passa mal. Então, não, tem pacientes que, não, infelizmente, eles não podem fazer qualquer tipo de atividade. Apesar que, sim, para o grande público, no geral, as atividades físicas vão sim ajudar a diminuir os sintomas. 16. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Correto? Corretíssimo, é isso mesmo. A amamentação é um período na qual a criança ela se desenvolve em muitos aspectos. E nesse processo, nesse período, cria-se um elo muito forte entre a mãe e a criança que vai durar pelo resto da vida. Um exemplo, por exemplo, é a minha filha. Minha filha tem 2 anos agora e ela mama desde que nasceu, né? Teve a amamentação exclusiva até o 6º mês, e daí em diante passou-se a comer outras coisas, mas a amamentação permanece até hoje, e ela é um grude com a mãe dela, e de fato ela quase não fica doente, graças a Deus. 17. As úlceras resultantes de infecções sexualmente transmissíveis, como cancro mole, sífilis, herpes genital, mitigam muito o risco da transmissão do HIV entre pacientes portadores dessa doença. Isso aqui tá errado, né? Erradíssimo. Na verdade, piora. Quando ele fala mitigam, né? Mitigar é diminuir, né? Diminuir as chances. É justamente o contrário. Por você ter feridas, a chance do HIV passar por essas feridas, né? Usar essas feridas como canais, é aumentada em, sei lá, muitas e muitas vezes. 18. Para o bebê em fase de amamentação, a introdução precoce de outros alimentos está associada a um menor número de episódios de diarreia e a um maior número de hospitalizações por doença respiratória. Essa aqui está errada, né? Erradíssima. Vamos lá. Aqui você já matou de certeza, mas vamos só explicar. A introdução precoce de alimentos está associada a um menor número de episódios de diarreia. Episódios de diarreia é justamente o contrário, vai aumentar o número de episódios de diarreia, porque vai ser um alimento para um organismo que ainda não está preparado. O sistema digestório da criança ainda está se desenvolvendo. Então, o ideal, principalmente ali nos 6 primeiros meses, é que não haja outra coisa além do leite nutrindo este corpinho. Quando você dá chuquinha, dá papinha ou outros alimentos, nesse momento você pode acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. E é daí que vem as diarreias. E ao maior número de hospitalizações por doença respiratória por causa da comida, não, isso aqui não, né? Isso aqui não tem nada a ver. Questão 19. A dengue clássica apresenta um espectro clínico reduzido, ou seja, seus sintomas são limitados, o que facilita o diagnóstico dessa infecção. Assim, as principais doenças a serem consideradas no diagnóstico diferencial são gripe, rubéola, sarampo, candidíase e outras infecções virais, bacterianas e enxatemáticas. Isso aqui está errado, né? A dengue clássica ela tem uma série de sintomas, né? Se a pessoa chegar lá na clínica ou local de atendimento com sintomas clássicos, né, que é o principalmente dor retroorbital e febre acima dos 38 graus, aí sim, de fato,
E claro, também tem que ter casos na região. A pessoa já vai de cara, né? Eita, isso aí provavelmente é dengue, vamos fazer um teste para averiguar se isso aqui é verdade ou não. Mas pode ter uma série de outros sintomas que não são os clássicos e que precisam ser analisados também. Questão número 20, a presença de outra DST. Eu já falei, né, sobre a questão da DST. Não é mais o termo, é, não é mais o termo indicado a se usar. O certo é IST. Principalmente as ulcerativas, é um fator que aumenta o risco de transmissão do HIV em uma relação sexual. Ele disse a mesma coisa agora há pouco, né? Correto, é isso aí mesmo. Ele disse o contrário, ele só mudou a forma de dizer, mas é a mesma coisa. Questão número 21. O processo de atendimento corresponde ao ato de atender, ou seja, o ato de prestar atenção às pessoas com as quais mantemos contato. Quem pratica o atendimento deve ser responsável, adotando um estado de espírito baseado na gentileza. Correto, né? Ou seja, uma pessoa educada. É isso aí. 22. A educação popular em saúde compreende um conjunto de práticas educativas que tem por objetivo inibir o autocuidado entre os indivíduos das comunidades rurais do Brasil. É erradíssimo, né? Óbvio que não. As práticas de educação popular, como ele está chamando aqui, é justamente para incentivar o autocuidado. 23. O paciente com dengue clássica deve ser orientado. Olha, quando ele está falando aqui dengue clássica, vamos falar logo isso, né? Ele está falando, olha, não é a dengue grave, é a dengue clássica, tá bom? É a dengue normal, a normal, tá bom? Deve ser orientado a praticar exercícios diariamente e reduzir o consumo de água para que a bactéria, olha, a bactéria causadora da infecção, possa ter seu ritmo de reprodução desacelerado. Radíssimo, né? Claro. Vamos lá. Deve ser orientado a praticar exercícios? Não, se você deve manter repouso, na verdade, porque você vai estar provavelmente com os sintomas, como eu disse, de febre alta, né? Segundo e principal, a dengue não é causada por uma bactéria, e sim por um vírus, o vírus do dengue, né? Chamado dengue, que causa aí de fato a infecção. E o consumo de água, reduzir o consumo de água, não, você tem que manter um consumo adequado, né? Porque se você desidratar, você vai ter outros problemas relacionados à doença, né? Você vai ter a doença, mas a questão da desidratação. Questão número 24. O controle do sangue e derivados e a adoção de cuidados na exposição ocupacional a material biológico são exemplos de estratégias de prevenção empregadas pelos programas de controle do HIV e AIDS, especialmente entre profissionais de saúde. Correto. Exatamente. É isso aí, não tem nem o que comentar. 25. Nas localidades são infestadas. 25. Nas localidades não infestadas, quando for detectada a presença do Aedes aegypti, que deveria estar entrado, mas não está, deverá ser realizada a delimitação do foco, ou seja, a partir do foco encontrado, serão realizadas a pesquisa lavatória e o tratamento focal em 100% dos imóveis incluídos em um raio de 300 metros, abrindo-se novos raios a cada foco detectado. Correto, é isso aí mesmo. Isso aqui como é que eu vou falar isso? Eles chamam de bloqueio de transmissão. Isso, esse é o nome, bloqueio de transmissão. Ele não falou aqui, mas também às vezes eles fazem a pulverização de inseticida nessas áreas para fazer o tal do bloqueio da transmissão. 26. A primeira dose da vacina pneumocócica 10 valente evita doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae e sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F. Correto. É isso aí mesmo. Olha, pelo menos aqui a banca não foi safada, assim, né? Não foi desonesta em, por exemplo, colocar aqui no lugar do 23F, colocar 22F e dizer que tá errada, porque estaria errada de fato, né? É isso aí mesmo. Novamente, isso aqui é uma questão que tem que decorar. Professor, tem que decorar, gente. Você vai ter que ler lá o relatório
e ver quais são as vacinas que são aplicadas hoje em dia para você saber o que é que elas previnem. Questão número 27. O conceito bom atendimento é aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do público. Ok. Por isso, é bom ter em mente que ele é, antes de tudo, a razão do seu trabalho. É, é. Mais ou menos, né? É. Como assim, professor? Ó, é, a razão do meu trabalho é o público, né? E é isso aí, né? A razão do meu trabalho é o público, só que no nosso caso, né, que somos agentes de saúde e agentes de endemias, ó, a gente não vai fazer o atendimento do jeito que você está pensando, né? Porque quando a gente fala de atendimento, é o pessoal que vai lá no balcão conversar com a atendente. Nesse caso, ele também está incluindo a gente que vai na casa da pessoa para que a gente seja bem educado, né? No mínimo, isso é o mínimo que se espera de um profissional, né? Falar um bom dia, falar com responsabilidade com as pessoas, não ficar falando muita asneira e tal. Enfim, ser um responsável, um profissional responsável e bem educado. 28. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e desassociadas de complicações ou disfunções de qualquer órgão. Assim, em geral, um indivíduo pode passar toda a vida com um quadro de diabetes grave sem, no entanto, apresentar qualquer sintoma perceptível. Isso aqui está erradíssimo, né? É muito difícil alguém ter uma diabetes grave e não ter algum sintoma grave junto, né? Muito difícil. É comum as pessoas perderem a visão, perderem partes do corpo, enfim, tem uma série de danos à saúde corporal devido à diabetes grave, né? Então, não, é errado. Questão número 29. A introdução precoce de outros alimentos na dieta do bebê está associada ao risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por exemplo, quando os alimentos são muito diluídos. Correto, é isso aí. Ele aqui não falou, não sei porquê, mas também corre o risco de você introduzir alimentos ultraprocessados que têm baixo valor nutricional e a criança ficar gordinha, mas estar desnutrida. Esse é um problema curioso, mas que existe também. Número 30. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Corretíssimo, é isso aí mesmo. Eu não sei se você acompanha aqui meu canal, mas este texto em específico, ele é repetido a exaustão nas provas que a gente vê aí Brasil afora. Então, tenha decorado mais ou menos isso, que mais ou menos isso, às vezes ele muda uma coisinha ou outra, mas eles adoram jogar exatamente isso nas provas. Questão número 31. A principal forma de exposição ao vírus da imunodeficiência humana, vulgo HIV, em todo o mundo é a sexual, através das relações sem o uso de preservativo. A principal forma, viu? Ele deixou aqui a principal, não a única. Correto, é isso aí mesmo. É por isso que é considerado uma IST. Beleza? Questão 32. O aleitamento materno complementado ocorre quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo. Está correto. É, correto. É isso aí mesmo. O que foi, professor? Olha, é porque assim, normalmente acontece a complementação do leite materno com outro leite materno também, quando a mãe não produz leite suficiente para a criança. Eu acho que você já deve ter visto aí na TV ou em outro meio de comunicação falando de redes de apoio em que mães que produzem muito leite doam para outras mães darem para os seus filhos. Inclusive, eu tenho uma colega, né, a dona Elaine Cristina, que durante seu período de amamentação fez isso, né? Ela doava leite para outras mães, que é uma atitude muito bonita, aliás, na minha opinião.
Questão número 33. Para prestar um atendimento de qualidade, é necessário demonstrar boa vontade, profissionalismo e, acima de tudo, respeito ao público, buscando sempre ouvir o que as pessoas têm a dizer. Perfeito, exatamente é isso. Novamente, vou só deixar claro. Ele aqui está falando como se fosse para o atendente do balcão, mas isso serve para todos os servidores públicos. 34. É recomendável que as gírias sejam evitadas no ambiente de trabalho. Claro que é compreensível falar uma ou outra gíria, mas carregar o vocabulário com elas torna a fala inconveniente para o usuário dos serviços e para as demais colaboradores. Correto? É exatamente isso aí. Mas cada caso é um caso, vamos ser sinceros, né? Quando você tá lá na rua falando com as pessoas, às vezes é mais fácil você utilizar uma terminologia que ela entende, ou seja, uma gíria, do que um termo técnico. Então vai do bom senso, ok? Mas realmente tenta pegar leve com essa questão de gírias. 35. Evitar a proliferação de mosquitos Aedes aegypti é a melhor forma de prevenção da dengue, correto? Isso pode ser feito eliminando a água armazenada em locais que podem se tornar possíveis criadores de vetor, como em vasos de plantas, pneus e garrafas, correto? Mas entre aspas, né? Está correto, mas entre aspas. Porque essa prova aqui foi uma prova aplicada em 2023. Isso, 2023. E aí é o seguinte, naquela época nós não tínhamos a vacina da dengue. Em breve, eu acredito, já falei isso algumas vezes, que a gente vai conseguir erradicar a dengue do Brasil se o governo se esforçar. Por quê? Porque a melhor prevenção que existe hoje é a vacina. Ah, mas professor, eu vi que a vacina deu uns problemas aí, teve gente com as complicações. Toda vacina tem esse risco, mas ainda assim, na minha opinião, é o jeito mais eficaz para se prevenir a dengue, é a vacina. Por quê? Porque a questão da prevenção, essa questão de ambiente, né? Você manter o ambiente limpo, é uma questão muito complexa. Porque as pessoas, infelizmente, elas não fazem isso. Elas não fazem. O lixo a gente tem em todas as cidades. Os criadores, por mais que existam campanhas, por mais que a gente vá lá e diga, olha, cuidado, porque o mosquito vai se proliferar nessas áreas, as pessoas continuam mantendo e criando esses criadouros para o mosquito. Então, pelo menos na minha opinião, a melhor forma de fato de prevenir a dengue é com a vacina. Eu acho, novamente, aqui é um achismo, né, que se o governo quiser, nos próximos anos o Brasil tem a ferramenta para extinguir a dengue, pelo menos aqui no Brasil. Questão número 36. São sintomas comuns do câncer de pulmão a tosse e o sangramento pelas vias respiratórias. Sim, é exatamente isso. E é geralmente isso, né? Quando chega nesse estágio que as pessoas correm atrás para saber o que é que está havendo de errado. Questão 37. O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, diretamente da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. Correto? É exatamente isso aí. Questão 38. Uma das ações do Agente Comunitário de Saúde, ACS, é estimular o aleitamento materno, enfatizando a importância do aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade. O ACS deve registrar mensalmente se a criança está amamentando durante todo o período em que a criança fizer uso do aleitamento materno. Esse registro será feito na parte inferior do gráfico peso-idade, logo abaixo do número do mês correspondente. Olha, sim, né? Ele aqui deve estar falando de alguma tabela que o pessoal usa em algum lugar. Não é o nosso caso aqui na minha cidade. A gente não usa essa tabela. Eu nem sei o que é. Na verdade, não sei o nome do que ele está falando aqui. Mas sim, a gente faz esse acompanhamento e a gente faz sempre a indicação para as mães para manterem o amamentamento exclusivo até o 6º mês de vida.
39. Toda pessoa que foi exposta ao caso índice ou caso fonte, no momento da descoberta de caso de tuberculose, é considerado como contato. A avaliação de risco de infecção dos contatos de tuberculose deve ser individualizada, considerando a forma da doença do caso índice, o ambiente e o tempo de exposição. Correto? Como assim, professor? Olha, o caso índice que ele está falando aqui é a pessoa que desenvolveu em si a doença. Então, o caso contato são justamente os contatos que ou moram com essa pessoa ou que frequentam a casa dessa pessoa que podem ter se infectado também. Então, vai analisar caso a caso conforme os sintomas que elas apresentem. 40. Praticar sem preservativo. 40. Praticar sem preservativo relação anal receptiva ou relação sexual durante a menstruação são formas de aumentar o risco de transmissão do HIV em uma relação sexual. Correto, é isso aí. Principalmente, né? Uma relação com a minha menstruada. É isso aí, né? Questão 41. As relações de educação em saúde partem do pressuposto de que o cidadão já possui todos os conhecimentos necessários para cuidar da própria saúde e, portanto, não precisa adquirir novas informações. É justamente o contrário, né? Geralmente a educação pressupõe que a pessoa não conhece nada, não sabe de nada, de nada. É tanto que a gente usa uma linguagem bastante simplificada e só aumenta o nível dessa linguagem se a gente sentir durante a conversa que a pessoa entende um pouco do assunto. Questão número 42. A primeira manifestação da dengue clássica compreende o aparecimento de manchas vermelhas nos órgãos genitais, cefaleia, mialgia, prostração, astalgia, anorexia, astenia, dor retroorbital, náuseas e epífora. Essa aqui está errada. Por quê, professor? Olha, curiosamente, ele colocou só uma questão aqui. Essas manchas vermelhas, elas não são nos órgãos genitais, elas são em outras partes do corpo. O resto tá certo, viu? O resto tá certo. Pelo menos aqui eu só estou identificando isso como errado. Questão número 43. Questão número 43. O principal resultado esperado das relações de educação em saúde é a redução do interesse da população sobre as formas de promover cuidados com a saúde. Errado é justamente o contrário, né? O que se espera com a educação em saúde é que as pessoas aumentem o seu interesse por esse assunto. Questão 44. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível proveniente da bactéria Neisseria gonorrhoeae, que afeta indivíduos através de gotículas da saliva ou das lágrimas. Os sintomas dessa infecção aparecem entre 12 e 18 meses após o contato com material biológico contaminado. É errado, né? Por quê? Porque é uma IST. Uma IST costuma aparecer no momento, ou costuma se adquirir no ato sexual, né? Não por meio de lágrima e da saliva. Saliva até pode ser em outros casos, né? Mas em certos casos. Mas no geral é por meio do contato sexual mesmo. 45. No aleitamento materno predominante, a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água adocicada, chás, infusões, sucos de frutas e fluidos rituais. Sim, correto. É isso aí mesmo. Lembre-se que aqui ele não está falando que a criança está entre 0 e 6 meses, viu? Pode ser que seja depois disso, pode ser que seja dentro desse período. Então, como ele está perguntando apenas o que é aleitamento predominante, né? Ele já está dizendo, ó, predominantemente é o leite, mas tem outras coisas. Então, correto. 46. A qualificação de estratégias de saúde da família e de outras estratégias da organização da atenção básica deverá seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS. Correto, óbvio, né? É isso aí. Tem que se discutir, tem que seguir as diretrizes do SUS. 47. Os preservativos masculinos e femininos são barreiras
comprovadamente efetivas contra o HIV. E o uso correto e consistente desses métodos pode reduzir substancialmente o risco de transmissão do HIV e de outras DSTs. Eu já falei a questão, né, do DST, é IST. Correto, é isso aí mesmo. Não tem o que se comentar, né? Todo mundo já conhece essa parte. 48. Um dos objetivos primários da estratégia Saúde da Família, que você vai ver como ESF, é promover a desestruturação das ações de atenção básica e torná-las ineficientes. Errado, né? É o contrário, né? É tornar essas ações estruturadas e eficientes. 49. A relação ao novo coronavírus, em relação ao novo coronavírus, Covid-19, é correto afirmar que o vírus pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando alguém doente tosse ou espirra. Correto, é isso aí mesmo. Lembrando que a pessoa não precisa necessariamente ter sintomas, né? Sintomas aparentes. Se ela já está com o vírus, só de estar com o vírus, mesmo que não tenha sintomas, ela já começa a transmitir também. 50. A estratégia de saúde da família busca reduzir a resolutividade, e o impacto dos serviços nas pessoas, especialmente quando elas moram em comunidades rurais ou são beneficiários de programas sociais. É erradíssimo, né? Novamente, é justamente o contrário. A ESF busca promover e aumentar a resolutividade das ações em saúde. Nesse caso, não importa em qual comunidade, seja elas rurais, urbanas, sejam as pessoas beneficiários de programas sociais ou não. A saúde não tem essa questão de olhar diferenciado. Não, tem um olhar diferenciado, mas você entendeu, né? A gente olha todo mundo tem direito. 51. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade por equipe. Isso aqui é verdade, viu? E, aliás, a minha equipe já está beirando esses valores. E eu acho que a gente já tem gente demais, viu? Até porque a gente tem muita gente numa situação de vulnerabilidade. E se a gente atendesse metade desse número, seria o ideal, no meu entender, hoje em dia. 52. Ao atender o público, é necessário informar e esclarecer as dúvidas, além de agilizar o atendimento e, eventualmente, acalmar os ânimos quando necessário. Correto? É isso aí. É uma boa prática sempre. O atendimento ao público, gente, eu vou ser sincero a vocês, é a parte mais difícil de qualquer serviço público, né? Você lidar com gente é sempre uma dor de cabeça. Você tem que ter muita paciência. Não é à toa que, vou dizer todos assim, mas todos é muita gente. Vou dizer, 99% das pessoas que trabalham na área da saúde estão doentes em alguma maneira. É sério, quem entra na saúde tem que se preparar, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. 53. A primeira dose da vacina HPV quadrivalente evita sarampo, cachumba e rubéola. Não, errado. Evita o papilomavírus. Papilomavírus. Não, errado. 54. No câncer de pulmão, em fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado e aparecem crises em horários incomuns para o paciente. A pneumonia de repetição pode também ser uma manifestação inicial da doença. Correto. É isso aí. É difícil explicar essas coisinhas assim mais específicas de uma doença tão grave como o câncer de pulmão, né? Mas, no geral, é aquilo que as pessoas já têm mais ou menos em mente, sabe? Às vezes pode começar com uma pneumonia, ou a pneumonia seja um sinal do próprio câncer, porque a sua imunidade está baixando. Então a tosse, ela vai ficando cada vez mais forte, ela vai aparecendo em horários que não costumava aparecer, e por aí vai.
55. Na ficha BGS, o agente comunitário de saúde ACS cadastra e acompanha mensalmente o estado de saúde das gestantes. Em cada visita no campo corresponde ao mês da gestação. O ACS deve anotar as letras D, desnutrida, e N, nutrida, para registrar o estado nutricional da gestante. O estado nutricional pode ser avaliado através da curva peso e idade gestacional, que consta no cartão da gestante, ou através da fita branquial. Isso aqui tá certo? Mas eu vou logo dizer, isso aqui não se utiliza mais, viu? Eu mesmo, desde que entrei, a gente nunca fez isso aqui. Por quê? Porque a gente usa quase tudo hoje em dia no formato digital. Essas partes aqui são jogadas diretamente no sistema quando a enfermeira faz o pré-natal. Então seria meio que chover no molhado, né? Então eu não sei na sua cidade como é que vai ser esse serviço, mas aqui na minha cidade a gente não faz mais essa parte. Eu nunca nem fiz. 56. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social. Correto? É isso aí mesmo. É isso mesmo. Não tem nem o que comentar também. 57. A educação em saúde é um processo subjetivo de desestímulo à busca pela qualidade de vida na população. Através dela, os profissionais de saúde e a população reúnem-se para debater problemas concretos e adotam medidas para ampliar a propagação a propagação de doenças e agravos à saúde em um território. Errado, né? Obviamente. É o contrário, né? A educação em saúde vai fazer o estímulo à qualidade de vida e para ampliar a prevenção das doenças e não a propagação. 58. Comparativamente aos demais indivíduos sem diabetes, as doenças isquêmicas cardiovasculares são menos frequentes e menos precoces em indivíduos com diabetes. Comparativamente aos demais indivíduos sem diabetes, as doenças isquêmicas cardiovasculares são menos frequentes e menos precoces com indivíduos com diabetes. Ah, errado. É justamente o contrário. Quem tem diabetes tende a desenvolver esse tipo de doença com mais facilidade. 59. A educação permanente em saúde desestimula a população a buscar resolução de problemas concretos em saúde entre os cidadãos. Errado é o contrário, né? A gente estimula a população a buscar resultados concretos. 60 e última dessa nossa aula, o aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite misturados. Errado. O aleitamento materno é aquele que sai direto da teta da mãe para a boca da criança. Às vezes pode ser sim complementado com leite de outras mães, mas tem que ser da mãe, de uma mãe, né, de uma mulher, e não, por exemplo, leite de vaca, leite de cabra. Não, aí já é outra história. Gostaram, gente? Gente, essa foi a prova na qual eu fui aprovado para o cargo de agente comunitário de saúde. Foi fácil, não foi? Mas olha só, foram 80 questões. Para eu ser aprovado, eu precisei acertar 72 questões. O segundo lugar acertou 71 questões. Ou seja, eu passei nessa prova por uma única questão. Foi uma prova bem acirrada, nesse caso aqui, né? Eu não sei nas outras áreas, porque eu não sei, né? Não olhei, na verdade. Como vocês viram também, tem muita questão que é óbvia, que você não precisa nem ter estudado para marcar correto. Mas o que que acontece? A banca sabe que as pessoas não leem e acabam não tendo o costume de prestar atenção em coisinhas básicas. É por isso que eu passei a indicar a partir de agora, a partir de algumas aulas atrás, sempre uma leitura de literatura normal, que é para você pegar o hábito da leitura e quando chegar em uma prova,
como esta qualquer, não se perder porque simplesmente não estava mais tendo capacidade cognitiva de ler. Hoje eu vou indicar para vocês esse livro aqui, é O Alquimista, de Paulo Coelho. Esse livro é pequenininho, ele é bem fácil de ler e ele é fantástico. Um dos melhores livros que eu já li na vida. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentado também. Gente, muito obrigado pela sua atenção nessa aula especial. Bons estudos, boa prova e em breve você também será um concursado, assim como eu. Novamente, muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos em uma próxima. Tchau.